Que legal, a gente está mais uma vez aqui no Chip Podcast e é legal, Gabriel, que hoje você deu uma forçada de barra, né? Tá. E a gente conseguiu trazer a Juliana. Hoje a gente tem uma convidada especial. Vocês resolveram deixar entrar mulher no clubinho? A gente deixou. A gente deixou. Às vezes a gente abre uma exceção. Se bem que pode rolar um corte agora? Pode. Se bem que a gente tem o Guilherme aqui, né? Fala, galera! Mas a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente hoje para compartilhar a primeira dama, né? Primeira dama da nossa igreja local. Primeira dama. E a primeira convidada também do nosso podcast. Por que eu tô falando primeira dama? Porque é a esposa do Marcão. O Marcão é o presidente. Eu sou o primeiro damo? É o primeiro damo aqui. Pra você que tá aí assistindo a gente pela primeira vez, estamos aqui com a Juliana, esposa do Marcão. E quem sabe a gente não traz as outras esposas também um dia, né? Claro. A gente podia fazer uma mesa redonda, igual o Guilherme, assim, com todas as esposas. Assim. Bacana. Tudo bem, Ju? Tem que ser uma mesa grande. Tem. Joia. Eu que tô honrada, feliz de estar aqui. Na verdade, hoje eu vim acabada. Final de ano, né? Muito feliz. Nossa, gente, para tudo. Na hora que eu saí de casa, Deus me falou assim, filha, hoje eu vou testar a sua vaidade. Só chega um pouquinho mais perto do microfone. Hoje eu vou testar a sua vaidade. Você tá esgotada? É hoje mesmo que você vai fazer. Vai gravar, vai sem maquiagem, vai. Mas que isso, E aí? A Bíblia fala assim, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então a gente tem mais aqui se permitir ser testado. Não vou nem entrar nesse assunto, porque homem, quando o assunto é vaidade, mulher quando o assunto é vaidade é maquiagem. Agora, homem é moto, é carro, é iate, né? São outros tipos de vaidade. Tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto de vaidade, porque, poxa, vocês me conhecem há muito tempo. Eu mudo todo mês. Todo mês eu tô mudando, mudo o cabelo. Gabi já foi loiro. Até loiro. Já fui loiro, cara. Loiro. Você sabe quando eu era adolescente? Você tem aquele bonezinho que você usa nas suas gravações. Você já mudou de boné? Não, ainda não. Aquela tem um valor sentimental especial. Quando eu era adolescente, eu acho que o Guilherme lembra disso. Ou não. Eu tive uma fase que eu era emo. É mesmo? É que aquele tipo de música melancólica. Antes. Mentira. Cara, eu pintava o cabelo de roxo. Eu deixava uma franjinha e arrepiava tudo aqui atrás. Você conhecia ele, Gui, nessa época? Tá, microfone desligado. Conheci. Eu tenho até foto, eu vou achar que eu vou mostrar pra vocês. Verdade. Tem que colocar no vídeo aí. Tem foto que colocar no grupo da igreja. Vou colocar. Que isso? Peraí. Ninguém mandou abrir essa caixinha, né? Não, mas Ju, e aí? Fala um pouco de você. Vamos lá, a gente tem convidado hoje, gente. Então, quem que é a Juliana, né? Caiu aqui no nosso podcast. Caiu aqui no podcast. Então... peraí, primeiro, como a gente se conheceu antes de quem é a Juliana? Sério que você quer entrar nessa história? Rapidinho. Esquece a Juliana casada agora. Um sábado de manhã. Eu olhei pra essa moça e falei, quem será? Quem será? Daí eu fui fazer algumas entrevistas. A mais bela entre as mulheres. Daí pronto. Que isso, hein? Você tava crente, lendo cânticos. Não, na verdade, eu tava me firmando na igreja. Eu tinha me convertido com 18 anos, mas eu nunca tinha, assim, me firmado mesmo na igreja. Eu tava... Eu, na verdade, demorei muito pra achar uma igreja com gente que eu me identificasse, assim, né? E aí, quando eu entrei na igreja... O Marcos era um dos pastores e é muito curioso como Deus fez, porque eu tava lá há 6 meses e assim, eu conheci todos os pastores, mas não o conheci. E naquela época ele ainda era casado com a Flávia, né? E a Flávia veio a falecer e eu me lembro que eu tava lá no dia que ela faleceu. Inclusive no início do culto, que ela ainda estava viva, uma grande amiga minha, que era amiga da igreja, deles, da família, ela chegou assim pra mim, eu tava esperando o culto começar, ela chegou pra mim e falou assim, Ju, sabe a Flávia, a esposa do pastor Marcos, ela tá muito mal, ora. E você não sabia quem era o Marcos? Eu sabia quem ele era, mas eu não de estar lá na igreja entendi. Mas eu não conhecia não, ele era pastor, então eu sabia quem ele era. Eu lembro que eu parei, orei e falei assim, Senhor, eu não conheço essa moça, não conheço a vida dela contigo, eu só sei que ela tem um marido e 3 filhas. Não deixa essas meninas sem uma mãe, não deixa essas meninas sem um modelo de mulher. Loucura. Essa foi a minha oração e no final do culto ela tinha falecido. Então eu me lembro assim de todo mundo chorando, me lembro assim de uma comoção muito grande. Aí 6 meses depois,
teve um acampamento de jovens. Eu cheguei atrasado no acampamento, né? Lembra que eu cheguei... Como é que era o nome daquele rapaz que eu fui pra lá? Elcio? Não me lembro. Elcio? E eu fui pra lá e tal. Eu cheguei no dia seguinte de manhã, eu tava conversando com as pessoas, mas foi a primeira vez que eu me enturmei um pouco. Uhum. E aí, eu lembro que ele chegou assim de manhã e falou: você eu não conheço. Assim, apontando. Que é isso, hein? Bem light. O radar dele já tava aqui, Guilherme. Já tava... Aí... Não, mas é assim, realmente, porque o grupo que foi era um grupo que se conhecia. Sim. Né? E daí eu falei, quem não, e também eu acho que não tem lugar melhor pra se conhecer, né? Não, mas as coisas que aconteceram depois foram muito bizarras, porque isso foi fevereiro, março de 2000, né? E eu lembro que essa mesma amiga que veio falar comigo, que eu acabei orando, né, pela próxima mãe das meninas, assim, pelo modelo de mulher, ela chegou um dia pra mim, tava tendo uma despedida, ela virou pra mim e falou assim, Ju, você é a única pessoa que poderia casar com o pastor Marcos. Eu falei, você tá louca? E aqui estamos. Olha aí, depois de quanto tempo? 22 anos depois, 22 cá anos. estamos. E também, né, tem as 3 meninas. Tem as 3 meninas. Lindas, né, crescidas, super gente boa. E veio a raspinha aí do Tacho, né? Seria legal a gente trazer ele qualquer dia também. Seria, ele é uma figura. O Lutinho, o Luiz Felipe. As meninas foram guerreiras, assim, pra me receber. E depois a gente teve o irmão, que elas amam de paixão, mimam que só. Não, Lutinha... Você acredita? Eu acho que eu já falei isso. Eu não sabia que o nome dele era Luiz. Luiz Felipe? Porque... Você sabe que é Felipe também? Então. Desde a nascença é Lute. Desde quando eu conheci o quê? Pô, quase 10 anos atrás, Lute. Até que um dia, não, Luiz Felipe. Eu falei, quem que é Luiz Felipe? Você conhece há mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Acho que já, nossa, já faz... Mas interessante você tá falando, né, quem é a Ju. A gente a conheceu ali, né, mas depois que nós fomos descobrir a aventureira que ela era, né? Eu ia perguntar isso. Então, ela tem umas histórias aí que eu mesmo, não, apesar de ter sido bem aventureiro, eu também não quis experimentar. Eu ia pular nessa parte agora. Porque quem conhece a Ju, poxa, você olha assim, primeira impressão, uma mulher super empoderada, né, no meio corporativo e... Tô levantando a bola dela lá em cima, hein, cara. E aí você não imagina, né, o que você possa ter feito antes de chegar nesse lugar que você tá hoje. Poxa, tocar uma empresa e, né, capacitar pessoas. Conta um pouco, eu acho que o Marcão tocou numa parte bem legal. Porque eu lembro, um dia, eu não ia trazer isso à tona, que eu tava na casa de vocês, eu não lembro se foi o Lúcio ou o Marcos que mostrou umas fotos. Tem foto aí, Guilherme? Pode colocar depois. Tô brincando. Tô procurando aqui. Acho que você tava escalando, você tava fazendo uma trilha. Puxa, eu não lembro, cara. Mas você sempre teve esse lado aventureiro. Como é que foi esse... Quem que era essa Juliana? Na verdade, eu acho que desde criancinha, assim, eu sempre fui muito sem medo. Totalmente. Desde de lidar com bicho até... Sempre fui muito tranquila, assim. E quando eu tinha 11 anos, eu descobri um esporte, que é um esporte de um cavalo, que se chama volteio equestre, que é uma ginástica olímpica. Eu frequentava um clube e tal, que tinha um departamento hípico. Daí eu já fiquei dos meus 11 aos meus 18 lidando com cavalo, assim, eu era uma das pessoas que mais cuidava do cavalo. Então eu fazia essa ginástica olímpica em cima dele, fui para 3 campeonatos mundiais. Desde muito novinha, fui, assim, com um bando de criança aos 11 anos, sem pouquíssimos adultos para já ir para um campeonato mundial na Suíça. Nossa. Então, assim, cresci muito independente e com os cavalos eu sempre fui muito responsável. Então, minha técnica largava os cavalos na minha mão. Cara, já caí muito, caí com o cavalo. Já quebrou um braço, uma perna. Cara, nunca quebrei nada. Não, já quebrei o nariz. Não, quebrei o nariz. Mas nunca quebrei mais nada. Se o Gabriel caindo do cavalo, ia causar um terremoto. Não, gente, eu já caí com o cavalo. Muito louco, porque às vezes... Verdade, o cavalo, às vezes, ele se comportava mal. Porque o bicho, ele vai fazendo conexões, assim, como a gente, né? E, pô, se ele não quer que tenha alguém em cima dele, ele percebe que se ele começa a se comportar mal, a galera cai, ele começa a fazer aquilo. E aí, o que acontece? A técnica colocava alguém lá em cima que não tinha medo
pra dar uns corretivos no cavalo pra ele perceber que ele tava podia domado fazer, ali. que ele poderia fazer o que ele quisesse, que a pessoa não ia sair dali de cima. E aí uma vez tinha um cavalo que ela deu um corretivo um pouco maior, o cavalo escorregou, caiu eu e ele no Nossa. chão, Mas essa parada Mas de são cavalo... cavalos monstruosos. É, Porque cavalos o cavalo de volteio, eles são fora Cabe do até 3 padrão pessoas. E é uma normal. parada totalmente artística, né? Eu até conheci a Juliana, não sabia que isso existia. É bem raro, na verdade, no Brasil é bem pouco conhecido. Mas quando você falou da parada tipo, mais radical, assim, quando eu parei o volteio, eu continuei fazendo coisas. Então, assim, eu escalei montanha, eu ia acampar em Itatiaia, eu saltava de paraquedas, eu andei um pouco de windsurf, então assim, várias coisas Caraca, que... eu não sabia Mas disso. Que loucura, conhecer hein? Jesus começou exatamente saltando Começou de paraquedas. nessa época. Boa, esqueci disso. Na verdade, eu saltei de paraquedas com um cara que era atleta de Cristo. E aí, eu tenho convicção que foram as orações dele que me Eu levaram lembro desse a Cristo. grupo, Atleta de Cristo, que abrange... Luiz Ribeiro, um Luciano. dos iniciantes que ele era corredor, né? E que abrange várias modalidades, né? Não é só... Exatamente. Daí os atletas de Cristo, até hoje ainda tem pessoas que são efetivas no Ministério Atlético de Ele Cristo. não acabou mas- de entrar lá no... Exatamente, na APEL. Na APEL com você, né? Que legal. Muito legal, muito legal. E aí, depois a aventura continuou quando eu casei com ele, assumi 3 Então, e aí? meninas. Então. Tipo, a veia aventureira. Mas depois, por exemplo, vocês casaram, você continuou nessa pegada? Esporte, ou... Esporte não. Eu segurei. Sabe quando você pega no cavalo e dá aquela... E se falou dar uma... Para. Quando eu conheci o Marcos, eu já tinha parado. Aí eu entendi. tinha começado a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu já no volteio eu dava aula. Então eu com 15 anos dava aula para um monte de criança. Tá brincando. Lá na época paulista eu dava aula para um monte de criança. Tipo, era um tempo muito diferente, eu acho. Ou eu era muito responsável, ou as pessoas eram muito loucas, ou era um tempo muito diferente, porque me entregavam... Ou ambos, né? Ou ambos, né? Ou tudo junto, né? Então me entregavam um monte de criança entre 8, 15 anos, pra mim, que tinha 15 anos, pra colocar todo mundo em cima do cavalo galopando. Era bem louco isso. Caraca. Ô Ju, aí eu acho que eu quero puxar um gancho. Você acha que foi a partir daí o start pra trabalhar, por exemplo, com capacitação de pessoas? Ou ainda você não tinha tido esse insight? Ou você cursou algo antes? Não, na verdade, trabalhar com capacitação de pessoas veio me conhecendo, assim, veio me descobrindo. Entendi. Porque entrou um cílio no meu olho. Aliás, hoje eu coloquei enquanto ela tá cílio. tirando... Tem cílio, Eu assim. acho que o que aconteceu desde o início foi você sendo treinada sem perceber, né? Eu acho que Deus, sinceramente, assim, eu acho que Deus me formou sem eu saber o que estava acontecendo. Porque desde criança, ainda que eu não fosse evangélica, eu sempre falei muito com Deus. Quem levantava o meu colchão, Gui, você vai gostar dessa. Eu criancinha, eu falava com Deus, e aí eu dobrava o negócio, enrolava no terço e colocava embaixo do colchão. Aí, Guilherme, cara, pode tentar. Que ele levantasse meu colchão, assim, tava cheio de papelzinho Cheio dobrado, de era carta. tudo conversa com Deus. É daí que nasceu aquele filme Cartas para Deus? Putz, deve ter sido. Alguém deve ter sido. Colchão do inspirado. Guilherme, você levanta, tem salaminho, tem bolachinha, não tem cartinha pra Deus. E aí. Salaminha achatadinha, né? E parece que tudo que eu fiz na minha vida é engraçado, porque demorou muito pra eu me encontrar profissionalmente, assim. Demorou muito mesmo. Então, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, porque eu convivia num meio de gente que tinha muita grana e a minha família perdeu tudo muito cedo. Entendi. Assim, eu vim de uma família de barões, de gente muito abastada que perdeu tudo. Então, eu precisei começar a trabalhar muito cedo. Então, com 15 anos eu já dava aula de volteio, aí com 18 anos eu trabalhava em loja, aí eu comecei a fazer faculdade de Direito e logo eu já comecei a trabalhar estagiando, então a minha formação mesmo é como advogada, mas eu sempre fui... Mas você não exerce hoje? Não exerço hoje, apesar de eu ter OAB, tá? Eu tenho OAB. Mesmo? Que eu isso, mantenho, hein? né, gente? Que loucura, difícil revelações. Eu mantenho OAB, né? Tem que pagar as Pastora da contas, né? igreja, empreendedora, advogada com OAB. Com OAB. Vai que eu preciso, né? Então, paga o AB. Vai que alguém precisa que eu assine alguma coisa. Mas eu acho que isso é bem legal, Gil, que você tá falando, porque eu acho que o adolescente, quando ele entra numa fase, talvez antes do colegial, que já começa a ter umas pressões, né? De o que você vai fazer da vida?
que você vai ser quando crescer? E isso é bem bonito, né? Que você já começou... É o trabalhar de Deus. Não tem outra explicação, creio eu, de, por exemplo, poxa, eu vou colocar você para capacitar crianças. Você ainda sendo eu comecei como adolescente, eu comecei como técnica, com treinamento e voltei para cá. Parece que... E você tem toda a razão, Gá. Assim, eu acho que eu, como advogada, trabalhei com grandes negócios, grandes contratos, grandes corporações. Aí, quando eu saí do direito, fui para RH já trabalhar com recrutamento durante alguns anos, quase 10 anos também recrutando gente, e era um perfil muito específico de gente muito capacitada, gente que ia fazer MBA fora, gente que estava nas grandes corporações, e daí em determinado momento, que foi quando eu comecei a realmente me descobrir. Entendi. Que foi quando eu comecei a estudar a respeito de funcionamento humano e etc. Então, eu já estava à frente de uma igreja com Marcos, eu já tinha passado algumas experiências desde criança, dando aula e etc. Tinha passado experiência como advogada, com corporações, recrutando pessoas, viajando para fora, fazendo um monte de coisa. Aí parece que Deus virou e falou assim, tá, então você sabe o que alguém precisa para ser bem sucedido e ao mesmo tempo você conhece as dores mais profundas das pessoas dentro da igreja. Aí é como se ele tivesse falado assim, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os dois. Colocar tudo junto. Vou colocar tudo junto. E agora você vai passar, e foi muito louco, porque a missão que a gente tem como igreja, ela é uma missão que nos persegue em tudo. E é uma missão muito real na minha vida. Assim, pra mim, hoje, tudo que eu faço, eu tô 24 horas por dia em missão. Entendi. Eu me sinto assim no mundo, sendo enviada para ajudar as pessoas a serem resgatadas para o reino, a se descobrirem dentro do reino, a descobrirem quem elas são. E isso eu faço aqui dentro da igreja e faço lá fora, na esperança e até na expectativa de que essa influência, que essa entrada faça com que essas pessoas tenham uma legalidade espiritual sobre a vida delas, que faça com que um dia elas estejam aqui com a gente. Isso é muito legal, porque eu, por exemplo, você também é um exemplo disso. Nós crescemos dentro da igreja, com pais já evangélicos, né? E nós não fomos bem treinados dentro da igreja. A gente foi com... Nós vivemos dentro de um círculo fechado, tendo uma vida espiritualmente correta, e esse ensino correto também, mas nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, né? Então, quando eu cresci, eu não fui treinado para ser aquele profissional ou o cristão evangélico no mercado que vai atuar, como a Ju falou. Hoje nós estamos 100% em missão. É o todo, né? Exatamente. Independentemente se nós estamos dentro de 4 paredes numa igreja, com outros amigos que têm o mesmo entendimento, ou se nós estamos profissionalmente, né, estrategicamente colocados por Deus naquele setor, naquele lugar, para exercer, como a Ju falou, tudo aqueles pedacinhos de vida que Deus juntou agora, a gente está ali para exercer a nossa capacitação e ajudar outros também a serem capacitados. Né? Eu conversei isso, eu e o Guilherme, a gente conversa disso, arrumando as coisas, fazendo, né? É incrível, porque muita gente coloca essa divisão de, né, por exemplo, eu tenho o meu lado sagrado, que eu vou na igreja e ministro, e acabou o culto, eu volto a ser o empresário, eu volto a ser o professor, eu volto a ser... E você não consegue, né, colocar as duas coisas juntos. E aí, como que... Isso daqui é o que eu penso, né? Hoje, com a minha cabeça mudada. Como que você coloca a sua missão em prática, então? Se você é tão capacitado, por que você não usa essa capacitação junto, né? Que você falou, coloca tudo dentro do mesmo pacote do reino de Deus e... Cara, alcança pessoas. A gente, antes da Ju colocar o ponto dela, assim, muitas vezes as pessoas falam, mas Deus primeiro é muito light. Daí eu te pergunto, o que é ser light? Né? Porque uma coisa é você ser capacitado por Deus, crer nos dons espirituais, exercê-los através da sua vida e demonstrar isso diante das pessoas que não conhecem a Cristo. Então, Deus primeiro tem esse fator relevante. A gente não tem aqui um monte de crente mimimi, que o pastor fica lá, tem que pedir permissão para isso, para aquilo, para aquilo. Não, nós ensinamos você a crescer, a ser maduro, e aí... E avança, né? Enviar. A gente envia você
para onde Deus tem colocado você. O enviar não é sair daqui e sumir e não voltar mais. Enviar é você volta para o quartel-general, a gente exerce a igreja é o nosso quartel-general, onde a gente pega essas estratégias e avança. Uhum. Quando a gente ora o Pai Nosso que fala seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu me lembro, assim, teve muito tempo que eu olhava para a igreja e que eu não entendia algumas coisas. Sabe quando não bate, assim, que você vê a igreja muito encerrada dentro de si mesma, e acho que até porque eu vim de fora, eu falava, gente, mas isso não faz sentido. Isso é uma luta também, né? Pra abrir os olhos das pessoas, galera, não fica tão dentro da bolha. Exato. Tem vida fora da bolha, né? E eu confesso que durante algum tempo eu me senti até bem inadequada dentro da igreja, porque Deus veio me trazendo alguns entendimentos, assim, desde da questão de corpo. Deus me deu visões, assim, muito fortes. Então eu me lembro a primeira vez que Deus me deu, a primeira que eu tive, né? De Deus me mostrando a terra envolta, assim, em nuvens negras e de repente pontos de luz, sabe? E ele me deu esse entendimento de que éramos nós, né? E várias coisas que Deus me deu, primeiro um entendimento rema, um entendimento comigo, e depois eu olhava e estava lá na palavra, sabe? Entendi. E depois quando ele começou a mostrar muito para mim, me levar muito pro conceito de corpo, pro conceito da multiforme sabedoria de Deus, né? Então, da multiforme graça de Deus, e a gente entender como cada um é de um jeito, como a gente tá aqui só para facilitar, para que cada um entre no seu lugar. Então, e no início, quando eu olhava essa coisa dessa missão e de realmente levar o reino para a terra, e eu lembro que eu usava o hashtag reino na terra, muita gente que a gente caminhava, eu sentia que eu era um ET, assim, sabe? Eu falava, cara... diferentona, né? Será que eu tô vendo? E aí a gente ia para aqueles Guilherme se sente assim até hoje. Ele acorda, já é o nosso ETzinho. Tá se dedicando aqui. Continua. Né? Pouco, né? É um pouco, né? Não, eu ia para aqueles eventos de batalha espiritual e etc. E eu voltava e eu falava para ele, gente, não é possível, tem 20% do que tá acontecendo aqui dentro que tá sendo aproveitado. Tem 80% de espuma acontecendo aqui. Tem energia sendo dissipada, jogada fora, cara. Não tem alguma coisa que tá errada. Você tá falando, desculpa, eu tô rindo, porque eu tive uma ideia. A gente podia fazer um quadro. Coisas que acontecem na igreja. E pra entrar exatamente nisso, porque, cara, é o que você falou. 80% você olha e você fala... Espuma, cara. Não sai de lugar nenhum, não vai pra lugar nenhum. E se a gente não gerenciar isso, a gente vai fazer igual muitas vezes a gente faz na nossa própria vida, né? O quanto você usa para se dedicar à leitura, ao trabalho, à diversão, ou para dormir, para esporte, né? E às vezes você vai para a gente está falando de congresso, como eu vou usar o exemplo dela aqui, você vai para um congresso, você passa ali 3 dias recebendo coisas ótimas. Excelentes. Sim. Ninguém está questionando aqui os conteúdos. Mas recebendo muita coisa que é espuma. O quanto você consegue assimilar daquilo ali durante todo esse tempo, né? Então, você pega o que é bom, daí você tem aquilo lá que é mais ou menos bom, e você tem um negócio que dá pra você nadar nessa espuma. E o quanto você recebe de coisas que são só alimentando a alma, e o quanto você recebe de espírito, de verdade. Eu ia falar isso agora, a gente tem até uma expressão que a gente usa hoje em dia. Você tá muito emocionado. E que é verdade, você olha e você fala, poxa, qual que é o equilíbrio entre... não é ruim. Assim, a emoção e aquilo que é realmente pão sólido, que você vai levar. Não é que não tenha que ter, não é isso. Não, eu por exemplo, eu sou músico. Sou ministro de louvor. Eu acredito muito, e eu creio que sim, Deus ele pode usar a sua emoção para você chegar em um lugar de quebrantamento, de adoração com ele. Pra se abrir, pra poder... Né? Eu sou totalmente a favor, por exemplo, de ter luzes na igreja, de ter um ambiente... convidativo, legal, gostoso. Porque você começa a... Não é manipular de maneira nenhuma, mas você começa a entrar no espírito, né? Você começa... Não sei. É um convite, né? Exatamente. A gente está falando isso e através da experiência da Ju, eu vou fazer um gancho aqui a partir desse entendimento dela, ela cresceu e foi juntando os entendimentos, o conhecimento, as experiências, as conversas, e saiu 2 livros já. Isso aí é legal. A gente está, por causa do tempo também, eu queria que a gente ouvisse você. Eu sei qual foi o primeiro, que eu me lembro bem. Eu ia perguntar, como é que foi isso daí, Ju? Foi muito legal, porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento, assim,
a gente trabalha a gente trabalha principalmente com corporações hoje em dia, mas eventualmente a gente trabalha com alguns indivíduos também que nos procuram. Só que é um trabalho que custa, né? E para pessoa física, às vezes a pessoa não consegue pagar. E a gente fez e faz, e hoje em dia fica um pouco mais difícil, mas eu já consegui fazer muito mais trabalhos voluntários, trabalhos pro bono. E mesmo para pessoas dentro da igreja, quando eu me via fazendo isso, eu via o impacto que isso tinha, eu falava, gente, eu não tenho como dar isso para muita gente. Como é que eu posso fazer? E era muito legal, porque o Marcos vivia falando, você tem que escrever. E desde criança, eu, na verdade, na escola, eu prestava muito pouca atenção na aula e eu ficava escrevendo. Escrevendo. Então, eu sempre tive muita facilidade para escrever. Tipo, crianças não façam isso em casa. Eu sempre escrevi muito quando eu era adolescente, assim. Então, eu sempre tive muita facilidade para escrever. E aí, o Marcos sempre falava, escreve alguma coisa. E eu tava meio que entrando nesse universo de desenvolvimento. Eu falava, não, cara, o que eu vou escrever que não foi escrito? O que eu vou escrever que vai acrescentar alguma coisa? Isso é muito doido, né? Só que aí, quando eu comecei a perceber que aquilo que eu tava fazendo por meia dúzia de pessoas poderia eventualmente ser feito por muito mais gente, falei, cara, é isso. Eu vou escrever um livro que possa ajudar as pessoas a avançarem sem precisarem de mim. Então esse foi o primeiro aqui, ó. Olha aí. Como é que... Avançando para o alvo. Avançando para o alvo. Essa é a capa nova, né? Essa é a segunda edição já. Porque a primeira edição o Marcos me fez uma surpresa. Aí eu lembro, eu tava aqui. Você mandou imprimir, teve uma... Não tava pronta ainda, mas ele mandou imprimir e tal. Ai, que fofo, Guilherme. Ai, que fofo. Pastorzinho. Eu te pego na saída. Não vai ganhar pão de queijo. Desculpa, continua. Só o Gabi, vai. Sou eu. Enfim, e aí então, esse livro ele foi escrito, e aí inclusive ele me deu uma linha para escrever livros, que é escrever de uma forma prática. Então eu comecei a escrever não só teoria, mas eu comecei a escrever e dar espaço para a própria pessoa poder aprender e começar a escrever, rabiscar, para ela se conhecer melhor, para ela conseguir... Não é um livro que você começa a ler e vai terminar... Você lê e põe em prática ali, né? Você vai fazer ele como se você tivesse um processo de desenvolvimento com um profissional. Inclusive, eu dei esse livro para um amigo meu, no aniversário dele. Ele gostou? Não, ele gostou. Eu dei o seu livro, mas o... Tá vendo, Guilherme? Nossa, você tá brincando? Outro dia eu encontrei o livro no... Eu amo meus amigos. Eu fui procurar na internet e encontrei uns 2 da primeira edição no Sebo. Não. Mas o cara leu e mandou pro Sebo. Porque eu recebi já muito feedback maravilhoso desse livro, que ele realmente transformou algumas vidas, assim. É muito emocionante. Eu até posto, quando eventualmente vem um, que eu não sei nem de onde vem, eu até reposto no Insta, porque é muito legal. Então esse foi o primeiro. Aí, tipo, tem muita coisa, né, pra gente falar, e eu gosto muito de comunicação, eu acredito demais no poder da comunicação. Esse você começou a ler? Eu sou horrível pra ler, eu confesso. Eu não vou mentir. Não vou mentir, mas esse eu comecei a ler. Esse aqui, ele basicamente... Nossa, deu uma babada. Não tem problema não, gente. Eu passei do prefácio. Ele basicamente ele fala sobre comunicação interpessoal. Então, ele fala muito sobre inteligência emocional e sobre como é que a gente pode... Porque a comunicação, ela é só o topo do iceberg, né? Ela é a ponte da minha relação com você. E a comunicação não é só isso aqui que está acontecendo. A comunicação hoje, ela é internet, ela é como eu me visto, ela é como eu me porto. A comunicação é tudo. Então, o autoconhecimento, o conhecimento do contexto em que eu tô e conseguir fazer o cruzamento entre essas coisas é muito importante. E saber também que as pessoas têm cérebros diferentes, que elas se escutam de jeito diferente, que elas assimilam coisas de jeito diferente. Tudo isso pode ajudar a gente a se comunicar melhor e isso impacta tudo, né? Impacta os relacionamentos, produtividade. Não, incrível. Mas esses livros, eles se conversam? Teve um tempo de, por exemplo, acabei o Avançando para o Alvo e aí não sei quanto tempo rolou de silêncio até sair o Comunicação que Transforma. Eu acho ou que foi seguido? Foi mais ou menos seguido. Legal. Esse aqui, o Avançando para o Alvo, ele foi lançado em 2015? Não, 2017, desculpa. E aí o Comunicação que Transforma foi lançado em 2019, se eu não me engano. 19. Né? E aí eu comecei a reescrever o Avançando para o Alvo, que foi relançado em 2021, né?
Agora, eu tô com um projeto já de um terceiro, que na verdade eu queria ter escrito primeira mão, hein? Mas eu não consegui. Porque eu tenho muitas postagens, tanto de textos como de vídeos, dando dicas, assim, para as pessoas. Então, a minha ideia é fazer um livro compilando todas essas dicas para ajudar a pessoa, tipo... É uma dica por dia, uma dica por semana. Exato. E nessa mesma pegada. Então, a pessoa lê, mas ela não vai só ler. Ela vai ler, ela vai refletir, ela vai buscar colocar aquilo em prática. Desculpa, só para você. O Comunicação que Transforma, ele apresenta essas dicas, e esse aqui ele já vem o Avançando pro Alvo, ele vem com os QR Codes. Ele tem QR Codes. Essa segunda edição, que não foi colocada na primeira, ele vem com os QR Codes dos vídeos. Dos vídeos e de texto. Linka direto. Sensacional. É muito legal, é muito sensacional. E vale a pena a leitura. Então, tá aí a dica. Legal. Eu tenho 2 coisas para trazer. Ju, você é uma pessoa que produz muito, né? Quem te conhece sabe, né? Que você é, 220, o que é depois dos 220? 380? Cara, teve uma vez... Olha o TDAH aqui. Teve uma vez que eu tava numa igreja e tinha um eletricista. Não sei nem por que eu tô contando isso, é que eu falei das voltagens. E o forro era de isopor. Não fale português errado perto da Juliana. Eu sou chata mesmo. Eu sou a polícia do português. Cara, ele tomou um choque 380... Ele caiu... 380 existe? Existe, não é? 300, depois de 220 é 380 a voltagem. Não sei. São uns... Bem... Eu não sei. São uns cabos mais... Tinha um escritório, era 300 e pouco a tensão lá. Acho que é. É o trifásico. Trifásico. Alô, eletricistas. Bom, o cara caiu. Né? O cara caiu do forro, assim. Nossa, mas foi... poder de Deus. Eu conheço uma história dessa na Bíblia, que desceu alguém pelo telhado, pelo forro. Mas enfim, voltando aqui. Bem-vindo ao... podcast. Perto do assunto. Então, você é uma pessoa que produz muito. Você se considera uma pessoa hiperativa, que assim... É difícil parar e descansar? Você, por exemplo, sair de férias. Você consegue... Eu, por exemplo, sair de férias. Cara, eu desligo na hora, chavinha assim, ó. Falou, mundão. Aqui. Tchau, grupo de louvor. Ela não pode tirar uma semana. Deixa ele responder. Ela não pode tirar uma semana, que os 3 primeiros dias é desligando. Ela ainda tá... Daí os últimos 3 já pensando no que vai acontecer. Então ela teria um dia de férias. Ela é o tipo de pessoa que tem lá 120 mensagens no WhatsApp, precisa finalizar todas até... Sou eu. Eu falo que a ansiedade trouxe uma coisa boa pra mim. Eu não deixo ninguém no vácuo. Né? Não, eu não gosto de deixar pendência, não. E eu tenho... Na verdade, até, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que você faz de lazer? Cara, o meu lazer, geralmente, ele tá voltado... Ele tá combinado com produtividade. Então, por exemplo, eu amo estar na igreja com a minha família. Fazendo. Assim, a minha família aqui, fazendo. O que você faz de lazer? Trabalho. Pra mim, ela... Não, assim, cara, eu gosto... Por exemplo, se eu vou viajar, você não vai pra uma viagem comigo que eu vou ficar deitada na rede. Se você fizer isso, eu vou morrer do coração e de tédio. A gente foi agora pra Gramado... Não consigo. A gente foi pra Gramado, a gente não parou um segundo. Mas você é assim também? Ou não? Você é mais tranquilão? Não, eu sou o outro lado. Nossa. Foi eu que planejei a viagem. Então a gente não parou um segundo. A gente reclamava. Ela tinha o cronograma, né? Das 7 da manhã às 6 da tarde. Na realidade foi bem planejado, porque alguns dias tinha o planejamento dela, os outros... Deixa em branco. Tinha rede. Deixa em branco. Não, mas por exemplo, eu adoro montanha-russa. Adoro montanha-russa. Você não me põe num lugar pra ficar quietinha. Pra ficar de boa. Não. Nossa, eu morro do coração. Não, Tanto cara. que entre praia e montanha, eu não gosto de praia. De praia é um saco. Não curto também. Nasci na praia, mas não gosto. É cheio. Só se for pra andar na praia. Pra andar na praia, tudo bem. Mas eu gosto de campo, eu gosto de cavalo, eu gosto de... Sabe? Piscina. Maravilha, piscina. Mais ou menos. Por exemplo, eu não sou. Deixa o cabelo verde, né? Não, eu não sou uma mulher que gosta de ficar tomando sol. Detesto. Quer me deixar irritada, me deixar tomando sol. Nossa, por isso que eu sou preta desse jeito. Então, rumando assim, para um final, eu tenho a minha pergunta. Não sei se o Marcão ou o Gui também tem a pergunta deles. Eu queria voltar um pouco, falar sobre a transição, né, de carreira. Por exemplo, você veio da área do direito e então foi para a área do RH. Você crê
que Deus transicionou com vocês foi uma coisa sua. Por quê? Porque eu tive uma experiência assim, não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei num escritório de advocacia, na área trabalhista. E na minha primeira semana lá, eu sentei, eu tava na minha mesa, eu senti o Espírito Santo falando, não, aqui não é o seu lugar. Assim, sabe, transiciona. Só que na minha cabeça eu falei, cara, é a primeira semana. O advogado lá, os chefes eram meus amigos. E naquela semana eu escrevi um projeto de evangelismo. E aí eu cheguei na mesa do cara, 2 dias depois que eu tinha sido contratado. Falei, cara, me perdoa, mas eu não vou trabalhar aqui pra você. Não tem como, porque eu tô ouvindo isso de Deus. Ele era cristão também. E ali foi minha transição. Foi ali que eu firmei o pé. Eu falei, cara, Deus me chamou pra isso. E foi mais ou menos assim com você também, no sentido de tô largando direito, ou foi... Porque pra mim foi... não estudei direito nem nada, só... Não, lembra que eu não era evangélica, né? Então, assim, eu aceitei a Cristo, eu era católica, tinha a minha relação com Cristo, mas assim, eu me converti com 18 anos, que foi exatamente na época que eu entrei na faculdade. Então, eu já fui fazer direito sem saber o que eu queria, foi muito por... Acabou o colégio ou entrar na faculdade? Foi por orientação do meu pai. Entendi. Sim, ele achou que eu tinha perfil para isso e tal. Então, desde o início do direito, eu já questionava muito, tanto que eu estagiei desde o 2º ano. No 5º ano, no início do 5º ano, no final do 4º ano, eu fui pro Canadá, fiquei 2 meses e meio lá, voltei, fui trabalhar em outra área, fui trabalhar já num escritório de hunting, de recrutamento de executivos, para ver se eu me encontrava. E aí, depois de lá, eu voltei pro direito. Então, assim, durante muito tempo eu fiquei buscando. Essa minha ida para recursos humanos acabou sendo meio... Pode até ser que Deus tenha mexido as coisas, mas eu honestamente acredito, né? Acredito que até eu mudar para treinamento, eu acho que Deus usou as coisas que eu fiz. As situações. Quando a gente casou, no primeiro mês, ela falou, eu não gosto de direito. Entendi. E ela era uma excelente, foi uma excelente advogada na época, né? E as pessoas não entendiam. Eu tinha jeito mesmo. Os amigos dela não entendiam, porque ela ia largar, achava, casou com um pastor, agora tem que largar tudo. Mudar. Não era esse. Ela estava realmente buscando algo, né? Eu acho que a única mudança que eu fiz consciente mesmo, sabendo que Deus estava no negócio, foi quando eu comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Inclusive, teve um evento em particular, eu estava nos Estados Unidos fazendo um trabalho lá para a área de recrutamento e o avião ficou taxiando no chão porque estava chovendo muito e tal. E eu me lembro que eu estava lendo um livro e eu estava muito insegura de fazer. Aquele momento para mim foi uma transição muito mais intencional e diferente de quando eu mudei do direito para RH, que eu estava entrando numa família, eu não me sentia responsável por nada. Quando eu passei de recrutamento para treinamento, a minha responsabilidade é enorme, né? Então, assim, a minha parcela na parte financeira da casa era gigante. A gente tinha... A Má tinha acabado de ir para os Estados Unidos, né? Tinha muito peso essa minha decisão. E eu me lembro que eu estava taxiando no avião, assim, com medo mesmo. E aí eu lembro que eu estava lendo um livro cristão. E aí a frase que saltou para mim, assim, do quanto precisa para desviar você do alvo. Sabe? Toma essa, então. E aí naquele momento, assim, foi muito forte pra mim. Eu acho que teve umas 2 ou 3 experiências que era muito forte, quando eu sentia que Deus estava falando comigo. E daí sim. Aí você soube que... E hoje, inclusive, eu falo pra Deus, eu falo, Pai, se um dia eu tiver que fazer alguma coisa diferente, você vai ter que falar muito alto, porque eu não me imagino mudando agora. Fazendo outras coisas da minha vida. Minha vida, pra mim, tudo que eu faço faz 100% de sentido, sabe? Não, sensacional. Eu pergunto isso porque muita gente que deve estar assistindo a gente pode estar passando por isso, essa fase de transição, de mudança. E às vezes confunde, né? Não, eu preciso ter uma palavra, e às vezes só precisa dar um passo. E o restante Deus coloca. Mas... E às vezes é Deus falando com você, né? A gente quer escutar dos outros o que a gente tem que fazer. Isso aí. Escutar, eu preciso ouvir, Não, para e ouve o que Deus está falando com você primeiro. Depois vai buscar auxílio em alguém que pode realmente
te ajudar Exatamente. a tomar as decisões, né? Ou vir até se essa decisão é correta. Porque não adianta eu ficar tomando uma decisão aqui, amanhã eu tenho que tomar outra, amanhã eu tenho que tomar outra, amanhã eu tenho que tomar outra. Não, exatamente. Nessa questão de carreira, será que vale até eu deixar algumas dicas, assim, que eu acredito? Vamos lá, Ju. Deixa suas dicas. Da Juliana. E a gente... Você falou, poxa, tem gente que às vezes está em... Era a pergunta do Gui. Ju, você pode deixar algumas dicas? Era essa? Quadro Dicas da Juliana. Não, mas eu vou falar especificamente sobre isso, porque e daí não é só a questão de carreira. Por exemplo, desde o que eu posso fazer na igreja, até como eu, sei lá... Então vamos lá. 3 dicas que você acha fundamental. Eu aprendi a fazer pergunta com vocês. Tá. Pra deixar pra gente, pra galera dormir com esse barulho e depois de assistir esse episódio refletir. 3 dicas que você fala assim, isso precisa ter. Acho que a primeira delas é a gente ter muita coragem para se conhecer de verdade. E daí eu deixo 3 passagens bíblicas para isso. Uma, quando Davi, no Salmo 139, pede para Deus sondar o coração dele e ver se há algum caminho mau. O outro é quando Davi é confrontado por Natan e na mesma hora ele fala, pequei contra Deus, né? E uma que pra mim, ela tem muito a ver com... a terceira agora eu esqueci, mas tudo bem, a hora que eu lembrar eu volto. Vai estar na descrição, galera. A gente põe aqui. Não, tem Paulo também, né, que fala o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Então ele também se permite se conhecer muito. Acho que a partir do momento que você se conhece, como buscar aquilo que Deus tem pra você, isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Até na linha do 80% é espuma e 20% é real, tem muita coisa que a gente acha que Deus fala e às vezes não é Deus falando, né? Isso eu tô sujeita a isso, vocês estão sujeitos a isso, qualquer ser humano tá sujeito a isso. Tem uma passagem de Emaús, ali, uma passagem quando Jesus ressuscita, que os discípulos estão ali em Emaús, Jesus aparece, aí eles vão cear juntos. Quando Jesus parte o pão e depois ele some, eles falam, cara, nosso coração não queimava quando ele falava. Então, o que eu acredito muito nesse exercício de você olhar para si mesmo e deixar com que Jesus olhe o seu coração, sonde o seu coração, busque as coisas que queimam no teu coração. Queimam de verdade, isso não é as coisas que você gostaria de ter. Não, que tá no hype, né? Tá todo mundo fazendo. Exato, que falam com você. Eu creio que quando a coisa queima no teu coração, fala com você, eu creio que é como ali aquela passagem de Emaús. Eu creio que a gente tá identificando o Espírito, sabe? E... Eu ajudo, só pra... Bom, porque eu não tinha uma terceira, eu vou pensar. Vou te dar um exemplo. O meu irmão, que hoje é missionário em Portugal, na época, ele estava indo para o Japão. Nós morávamos nos Estados Unidos, eu vim para o Brasil. 6 meses depois, ele falou, Deus me chamou para o Japão. Daí eu falei, ele veio para o Brasil, está com a família, daí eu falei, vem cá, fica 6 meses com a gente aqui, eu te apresento para os pastores, para as igrejas. E ele falou assim para mim, Marcos, se eu não for agora, eu morro. E ele falou, eu falei assim, mas você não tem nada preparado? Ele falou, não, Deus já falou para eu ir. Quando você vai? Daqui 2 semanas. Ele já estava, obviamente, ele não foi na louca, mas ele foi num chamado que se ele não fosse, ele não sabia o que ia acontecer. Então, um exemplo dessa chama que a Ju está falando aqui. Tem que arder no coração. Tem que arder e ter a convicção, né? A história de Josué e Caleb, eles foram sondar a terra com os outros homens. Aí, quando eles voltaram, perguntaram pra eles, e aí, o que vocês viram? Os outros só falaram problema. Não dá porque tem soldado ali. Não dá porque o muro é grande. Não dá. José falou, não, a gente vai entrar. Vira um impossível. É a convicção. Deus falou que ele ia pisar na terra da promessa. Então, cara, pode ter gigante, pode ter o que for. Eu vou acessar. Não é? É o que queima. Então... E aí, nesse sentido, que eu acho que na nossa religiosidade, até mesmo em buscar conforto, a gente fica pensando assim, se for de Deus, vai dar tudo certo. E não é bem assim. É aquela velha história que a gente fala bastante, não desprezar os pequenos começos.
cara, Deus não tá só preocupado onde a gente vai chegar, mas Ele tá preocupado com a nossa jornada e o quanto a gente vai ser forjado nessa caminhada. Total. Então, assim, se tudo fosse extremamente fácil, a gente não ia ser forjado. Então, a gente tem que entender que quando, pelo menos pra mim, tá? Essa é uma verdade hoje na minha vida. Puxa, eu me conheço, eu busco o tempo inteiro estar aberta ao Espírito me confrontar, ao mesmo tempo eu busco entender, né, o que Ele colocou no meu coração, assim, como é que Ele me desenhou, e também saber que eu preciso confiar nele, confiar na bondade dele, confiar para onde Ele me estabeleceu. Sim. Mesmo quando as coisas não são simples. E aprender que nesse não simples eu tenho muito para aprender. E esse que vira o barato. Daí a gente sai do lugar de ter que acertar o tempo inteiro e vai pro lugar de o que eu posso aprender com isso. Porque daí amanhã eu sou melhor que hoje, sabe? Você se solidifica, né? Exato. Você falou isso daí, me pegou, e eu acho que até a gente pode encerrar aqui com essa palavra da pastora Juliana. Mas é verdade, às vezes a gente pensa, né? Pô, Deus vai fazer, então eu tô tranquilão. E o que me vem na cabeça é uma imagem de... Nossa, uma comparação ridícula. É aquele negócio, né? Saco vazio não para em pé. Deus vai fazer. É como se ele pegasse, então, um saco vazio e colocasse lá, eu fiz. Só que quando vem a primeira tempestade, cara, você não tem nada solidificado dentro. Então eu acho isso muito importante, o processo. Tudo que você vai aprendendo, tudo que você... As batalhas que Deus coloca pra você lutar, pra você chegar onde Deus quer que você chegue e você conseguir aguentar o tranco. Né? Porque no final das contas, de verdade, Deus tá muito mais preocupado com o nosso caráter e o nosso crescimento do que onde a gente vai chegar aqui na Terra, né? Exatamente. Vamos combinar? Exatamente. Ju, a gente poderia ficar aqui, cara, sem brincadeira, acho que mais umas 5 horas. Mas aí você fica com o Marcos e com o Gui, porque mas aí não tem comer. Eu tô com fome. Não, brincadeira, Ju. Obrigado por ter vindo no Obrigada nosso podcast, por esse episódio. Eu acho que a gente já deveria, depois que acabar aqui, marcar o segundo já. Continuidade, mas obrigado, de verdade. Beijo. Tchau, Gui. Tchau. Falou, galera.